Quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Lá, lá, lá. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos teus. Que assim seja. E assim seja, Luciana, amigos. Então vamos nos unir ainda mais, buscando a prece com a qual nós vamos dando início a mais um semestre, a mais uma semana de estudo, através deste encontro realizado sempre às segundas-feiras. Que nós tenhamos ao nosso lado os nossos anjos protetores e, como equipe, os guardiões da vida, tanto quanto a inspiração que os espíritos mais preparados possam nos trazer para que o nosso tema em comum, a mediunidade, em seus aspectos teóricos, tanto quanto em sua prática, tudo seja, mais uma vez, na noite de hoje, proveitoso para nós. Onde quer que nós nos encontremos, estamos no mesmo ambiente, unidos pelas afinidades, pelos interesses comuns e buscando, desse modo, o nosso próprio aperfeiçoamento. Porque no âmbito da mediunidade, à luz do Espiritismo está Jesus. Os evangelhos de instrução para cada um de nós agora, amanhã e sempre. Avante, amigos, que todos nos abracemos e possamos compartilhar estes minutos de aprendizado, de comunhão, de prece, de alegria. Em nome de Jesus, nós vamos abrindo a nossa reunião deste 3 de julho de 2023. Obrigado pela presença de todos e então seguimos. Muito bem, meus amigos. Mais uma vez, boa noite para todos.
eu gostaria de sugerir que vocês abrissem a apostila que estamos examinando há muito tempo, a de número 2, na página 200, que foi exatamente, vocês vão lembrar, aonde nós paramos. E aí nós estaremos completando este capítulo, que teve início na segunda-feira anterior, em que nós vimos o quê? A ideia do atendimento aos espíritos que sofrem. Já no segundo capítulo, o chamado tema número 5 sobre isto. E nós, o que nós vimos? Algumas frases de Emmanuel e depois o item 1, espíritos portadores de graves desarmonias espirituais. No item 2, perseguidores e obsessores endurecidos. E agora nós vamos completando o capítulo, examinando o terceiro item sobre espíritos suicidas. Daí a sugestão da página de número 200. Tá certo? Então vamos adiante. No texto nós encontramos: nem todos os suicidas são catalogados como almas portadoras de graves desequilíbrios. Entretanto, há aqueles que realmente trazem tal rotulação pelo efeito produzido no próprio psiquismo e, consequentemente, no perispírito. Genericamente, podemos afirmar que todos os suicidas são vítimas do próprio engano na tentativa de fugirem das aflições. Então, antes de nós continuarmos, né, acho que valeria a pena a lembrança sobre que mundo é este, né, sobre o Setembro Amarelo, sobre a ideia de uma das maiores tragédias da humanidade, né? Problemas mentais, transtornos, doenças que levam as pessoas a tentativas de suicídio e, num grande percentual, obtendo o efeito desejado e, portanto, a desencarnação prematura. Outra ideia para nós, como reflexão, é de que ninguém comete suicídio ou tem ideação suicida sozinho. Por mais que qualquer um tenha, neste particular, como que sérios problemas pessoais, na maioria das vezes uma depressão moderada ou severa, com as tais ideações, podendo ser uma esquizofrenia, um pânico e outras coisas, né? Mas tudo no âmbito das patologias mentais. Mas ninguém está sozinho. Em geral, há todo um processo obsessivo ligado a questões da vida atual, mas com maior sentido e razão de ser, questões de vidas pregressas daqueles que tentam ou até cometem mesmo o suicídio pensado. Então, esse é um dos aspectos mais delicados da vida humana num planeta atrasado, num planeta de expiações e de provas, onde as dificuldades humanas, materiais, sociais, psíquicas, espirituais, elas são imensas para um grande contingente de encarnados. Outra ideia é a ideia de que, afora a depressão, que é o transtorno, a doença mental das mais prevalentes no mundo e a que mais se relaciona com o suicídio,
Só uma lembrança: 2/3 dos casos de suicídios que ocorreram, além das ideações e das tentativas, 2/3 são casos de pessoas com depressão. Então, depressão é algo que precisa ser muito bem estudado, conhecido, por tudo, pela depressão em si e pelo que ela traz, e, no limite, a questão do suicídio tão vinculado a ela. Então, todo estudo nessa área, especialmente o estudo espírita, porque aí nós temos subsídios que ninguém mais tem. Então, é por isso que a nossa ideia é de sempre que isso seja possível, seja ventilado, conversado, esclarecido com as luzes da doutrina espírita, porque aí nós estaremos ajudando, não é mesmo que humildemente, modestamente, numa possibilidade de prevenção. Porque, na verdade, a imensa maioria dos que tentam ou dos que cometem suicídio não tem certeza da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a morte. A imensa maioria, talvez 99,9%, não tem a menor noção do sofrimento que vão viver, além daquele que já viviam quando encarnados. De tal maneira que tudo que se possa, como que levar adiante a quaisquer ambientes de estudo, a quaisquer pessoas, famílias, atendimento fraterno na casa espírita, culto, vamos dizer, do evangelho a qualquer nível, à luz do espiritismo também, tudo que se faça nesse sentido que possa resultar em alguma prevenção é como que uma obrigação nossa, porque talvez sejamos aqueles que tenhamos a melhor noção da gravidade desse contexto. Então, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, essa questão do suicídio, ela vai ter alguns aspectos e vivências muito úteis, benéficas, e quando terminarmos a leitura, nós podemos ver isso um pouco mais de perto. Tá bem? Então fica só como um convite a reflexões de vocês. Muito bem, o grau de sofrimento demonstrado pelos suicidas durante a sua manifestação mediúnica guarda relação quanto à forma e ao meio empregado para suicidar-se. Temos, então, os suicidas inconscientes ou indiretos e os suicidas conscientes ou diretos. Qual é a ideia aqui? A ideia de que, por exemplo, todos os dependentes químicos que já vão adoecendo ao longo dos anos, que vão agravando as suas condições médicas por causa disto, né? Com mais ou menos consciência sobre o que estão fazendo quanto à sua saúde física e à sua saúde mental, não é? Eles são sempre considerados como suicidas involuntários. Também aí, como tudo em medicina, com agravantes e atenuantes, o que é natural e tem a ver com as leis de Deus e, de certo modo, com o entendimento humano sobre todo esse imenso drama da nossa humanidade. E a outra ideia, a ideia de aqueles que colocam em risco as suas vidas, vamos dizer, escolhendo práticas ocasionais ou muito frequentes que são arriscadas.
que são verdadeiras aventuras, mas que carregam também como que toda uma possibilidade de, no limite, causar a desencarnação, seja usando meios de transportes com velocidades muito acentuadas, sejam trilhas e percursos de risco, sejam, por exemplo, aqueles que escalam montanhas geladas no Himalaia e podem ter, por exemplo, pela frente, como que uma tempestade de neve, não é? E algo que às vezes até leva à desencarnação, não só de uma pessoa, mas de várias numa mesma situação. Então, tudo isso é aspecto de reflexão. E nós nos lembramos do próprio André Luiz, que nos deu um exemplo muito sério, né, sobre isto. Né? Porque quando ele vai para aquela região do umbral inferior, e ali ele permanece um punhado de anos, 6 ou 7, ele sofre muito. E ele escutava espíritos andrajosos, né? Naquele mesmo contexto, como que gritando e o acusando, não é? De suicídio, quando ele se lembrava que ele não tinha como que cometido um suicídio direto. E aí, então, depois ele vai compreender que ele tinha lá alguns hábitos que acabaram como que o deixando mais vulnerável. Até há uma ideia de que aquele câncer de colo que exige que ele fosse submetido a uma cirurgia, e ele desencarnando no pós-operatório desse ato cirúrgico, tudo isso tem algo de suicídio indireto. Então, Emmanuel, através da narrativa de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, deixa para os espíritas e para os que forem lendo a obra ou assistindo aquele filme já de muitos anos atrás, uma ideia a mais em relação à delicadeza desse assunto. E a ideia de que nós somos responsáveis sobre aquilo que nos aconteça, dependendo das circunstâncias, claro, que tenham a ver com o tema em questão. Então, sigamos um pouquinho mais. Os primeiros, que são os inconscientes, representam a categoria dos que cometeram abusos contra si mesmos e anteciparam a desencarnação. Entre eles, encontram-se os fumantes, tabagistas, todos, os glutões, os beberrões ou alcoolistas crônicos, por exemplo, é uma questão médica séria, dependentes de substâncias químicas viciantes. Os segundos são suicidas que planejaram e executaram a destruição do próprio corpo físico. São sofredores imensamente infelizes, presos a remorsos tiranizantes. E se nós nos lembrarmos que no Vale dos Suicidas, em qualquer lugar do mundo, algo que fica numa transição entre umbral inferior e trevas, né? Nós vamos compreendendo a gravidade de tudo isso, e alguns permanecem ali décadas ou séculos, tudo dependendo dos agravantes e dos atenuantes, não é? Então, é um sofrimento não só muito intenso, mas muito prolongado. Existem várias questões espíritas sobre isto, né? Mas vocês vão encontrar no livro que vai ser citado a seguir,
que é Memórias de um Suicida, psicografia da Dona Ivone, do Amaral Pereira, que anda por aqui, muito pertinho de todo mundo, trabalhando com Bezerra, trabalhando com as servas de Maria, como está na narrativa do texto do livro, né? Ela narrando o testemunho de Camilo Cândido Botelho, e ele dizendo: olha, vocês não imaginam, se vocês pensam que sabem o que é o sofrimento no mundo espiritual, acreditando que o que vocês conheçam é o pior, pois não é. Nada, diz Camilo, se compara ao que nós experimentamos no Vale dos Suicidas. E ele diz nós, porque ele se inclui, porque ele era, vocês lembram a história, a maioria talvez, ele era um poeta português. E quem é poeta português, né, Estefânia? Ele é sempre um poeta português, mesmo desencarnando, né? Ninguém perde, né, a sua condição literária, poética, artística, porque desencarna. Mas a ideia qual é? Ele dizendo, olha, é um sofrimento atroz e ninguém entende o que é isso. Então, o que aconteceu com Camilo? Ele se torna idoso, e em idade avançada, ele é acometido de uma cegueira, e uma cegueira acentuada, numa época em que os recursos oftalmológicos não eram, tanto na prevenção, como na terapêutica dos problemas oculares que hoje em dia levam ou poderiam levar à cegueira. E ele consegue, alguns anos, conviver com aquilo, mas ele vai como que se tornando depressivo, a depressão, talvez por falta de acolhimento e de tratamento adequado, também numa época em que também isto era menos conhecido e mais difícil. E aí ele vai tendo o seu quadro de depressão cada vez mais acentuado, e numa altura ele acaba desencarnando, não é, por suicídio. E aí ele desce e fica por lá muitos anos. E aí o que acontece? A espiritualidade, né, organiza o socorro a ele numa altura, e quando ele se vê numa condição melhor, ele também propõe para a espiritualidade, porque ele também era muito grato a esta equipe, que incluía Dona Ivone Bezerra, Maria de Nazaré, e aí ele se coloca à disposição de dar o testemunho dele. E se existe uma obra monumental sobre um tema tão relevante, a bem dos espíritas, dos espiritualistas e de quem mais queira conhecer melhor essa temática, é o livro que eles nos deram, nos trouxeram. Sabe-se lá quantas pessoas, porque espíritas, conhecendo Kardec, conhecendo o céu e o inferno, onde esse assunto é tratado, e conhecendo o livro da Dona Ivone e Camilo, quantos pensaram de um jeito diferente? E esse livro e a doutrina espírita, de um modo geral, vem sendo como que uma medida preventiva quanto a inúmeros casos, especialmente no Brasil, em Portugal e nos países onde esta obra também tem chegado. Pois bem, suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias,
Quantas vezes em Copacabana, no reencontro antes da pandemia ou durante ela, nós entramos em contextos de suicidas de várias maneiras diferentes para cuidar deles individual e coletivamente. Quantas vezes nós vimos, por exemplo, pacientes nossos com lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, doença inflamatória intestinal, acalásia do esôfago, estenose esofagiana congênita ou adquirida, não é? Inúmeras questões que na medicina comum, que é uma medicina muito limitada no sentido de entender as causas verdadeiras das doenças, não é? As doenças são milhares e nós não sabemos onde elas se originam. Muitas delas têm a ver com o suicídio em função da toxicidade, por exemplo, do uso de soda cáustica e outras substâncias que as pessoas usaram para pôr, enfim, termo à própria vida. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. Quantos casos de microcefalia? Quantos casos de síndrome de Down mais graves, portanto, mais limitantes, e outras questões do desenvolvimento cerebral prejudicados por causa do trauma, da autoagressão contra a própria cabeça. E aí põe termo à vida, mas desestrutura estupidamente o cérebro. E aí o perispírito guarda isto. Até quando? Até a misericórdia divina trazer uma solução. Mas até lá, mesmo sendo algo misericordioso, a pessoa vai viver dificuldades muito grandes numa nova encarnação, super limitada, numa outra, segunda ou terceira, não é? Atenuando gradativamente aquela violência contra o cérebro. Então, por exemplo, vocês vão lembrar, há alguns anos atrás, no Nordeste, nós tivemos como que uma verdadeira epidemia pelo Zika vírus. E muitas grávidas fizeram isto, e as suas crianças foram mais ou menos 2.500 casos, quase todos no Nordeste do Brasil. Microcefalias. E aí a origem era um vírus. Claro que o vírus teve o seu papel quanto à grávida e o feto, o embrião que estava se desenvolvendo. Mas por que esse vírus causou um estrago, uma consequência devastadora? Pela predisposição. Porque todos aqueles tinham vivido questões muito sérias e muitos deles eram casos de ex-suicidas. Para a nossa reflexão. Pois bem, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. O que é isto? Por exemplo, há muito tempo nós temos meios de transportes com rodas, em trilhos ou em situações diferentes, não é? E quantas pessoas escolheram essa forma de morrerem acreditando que a morte traria o fim do sofrimento? Quantas vezes, de novo, em Copacabana, nós sabíamos que as pessoas tinham se atirado na frente do metrô, aqui no Rio de Janeiro. Imediatamente, morte, claro, imediatamente, assim que era possível, na primeira reunião mediúnica a seguir, nós íamos buscar aquela vítima. O que nós encontrávamos?
desesperação e um perispírito completamente destruído. E para cuidarmos disso, cuidarmos como se poderia imaginar, pelo acolhimento, pelo diálogo amoroso e pela imposição de mãos e a prece para, por ideoplastia, haver êxito para a formação de um melhor perispírito, especialmente o seu componente astral, que é o mais materialzinho, é o mais denso do ponto de vista material e é o que sofre, vamos dizer, o prejuízo maior. Então, para que o sofrimento não seja extremo em todos os sentidos, que essas pessoas fossem deixadas nas regiões infelizes do mundo espiritual, sempre que é possível, busquemos, ajudemos, resgatemos e encaminhemos para os postos de auxílio, para os hospitais que dão cobertura a essas reuniões. Enfim, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, os que quiseram morrer por afogamento, onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é a de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De certo modo, só o suicídio causa esse tipo de consequência. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pelas suas características de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. Tudo isto é reflexão para nós. Tudo isto é incentivo a todas as medidas, todos os projetos de esclarecimento sobre a gravidade do suicídio. E as campanhas no mundo inteiro, sobretudo em setembro, né, um mês mais reservado para essa conscientização, né, mas lembrando que esse é um problema do ano todo. E nós podemos até salvar vidas, não é? Escutando aqueles que querem dividir com alguém o seu sofrimento. Porque, às vezes, não encontrando ouvidos fraternos, aquela pode ser a última chance de haver algo abençoado, inspirado, até por benfeitores e anjos de guarda que aproximam as pessoas quando alguém está mais vulnerável. Reflitamos, não é? O livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone, edição da FEB, é leitura imprescindível para todos os que desejam compreender a mente e o sofrimento dos suicidas, assim como a melhor forma de auxiliá-los. Então, é como mesmo uma leitura para os espíritas adultos, uma leitura sugerida como que obrigatória, porque é um
um elemento de capacitação para nós, pessoalmente, mas para nós sermos mais úteis numa eventualidade qualquer, trabalhando no sentido da sua prevenção. Pois bem, com isto, nós como que terminamos este novo último tema. Quando nós vamos para frente na apostila, meus amigos, nós vamos lá para uma atividade complementar optativa do módulo 3 sobre análise e divulgação de mensagens mediúnicas. É uma temática interessante, como no segmento da apostila, e nós podemos, pelo menos, começar isso hoje, que talvez seja o nosso último conteúdo, porque isso tem a ver conosco. É um seminário, mas para nós vai ser apenas uma breve observação do conteúdo. O texto que se segue poderá ser utilizado tal no seminário. E tem análise e divulgação de mensagens mediúnicas. Um dos correspondentes da Revista Espírita, vejam que curioso, estamos aí em meados do século XIX, 160 anos atrás. Um dos correspondentes perguntou a Allan Kardec, em certa ocasião, deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos? Allan Kardec respondeu-lhe com outra pergunta, seria bom publicar tudo quanto dizem e pensam os homens? Ou seja, a resposta é claro que não. Porque os espíritos são homens e mulheres. E você vai postar tudo o que se fala por aí, mundo afora? Já se posta, se registra, se publica tanta coisa que não tem utilidade nenhuma e ainda pode causar, não é, tantos prejuízos ao mundo. Então Kardec responde desse modo: pois bem, antes, porém, de emitir a sua opinião definitiva, Kardec fez as seguintes considerações. Quem quer que possua uma noção do espiritismo, por mais superficial que seja, sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na Terra o envoltório visível. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Encontramo-los de todos os graus de conhecimento e de ignorância, de moralidade e de imoralidade. Eis o que não devemos perder de vista. Vejam a sensatez do codificador. Não esqueçamos que entre os espíritos, assim como na Terra, há seres levianos, estouvados, zombeteiros ou pseudo-sábios, vãos e orgulhosos, de um saber incompleto, hipócritas, malvados, e existem os sensuais, os ignóbeis, os devassos, que se arrastam na lama. Aí, dito de uma outra maneira, o que nós queremos com eles? Ajudá-los, se possível. Então, se forem comunicações que ensejam um benefício para eles, numa espécie de acolhimento, isto é uma coisa. Agora, conteúdos deles que não serão associados a modalidades de auxílio, para quê? Né? Ao lado disso, tal como ocorre na Terra, temos seres bons, humanos, benevolentes, esclarecidos, de sublimes virtudes. Resulta que o mundo dos espíritos compreende seres mais avançados, intelectual e moralmente, que os nossos homens mais esclarecidos, e outros que ainda estão abaixo dos homens mais inferiores. Prosseguindo
com as suas ponderações, analisa a necessidade de verificar com lucidez só um instantinho, com lucidez, o teor da mensagem, a linguagem que o espírito utiliza para expressá-la, classificando-a de alguma forma antes de se tomar a decisão de divulgá-la ou não. Desde que esses seres desencarnados têm um meio patente de comunicar-se com os homens, de exprimir os pensamentos por sinais inteligíveis, suas comunicações devem ser o reflexo de seus sentimentos, de suas qualidades morais ou de seus vícios. Serão levianas, triviais, grosseiras, mesmo obscenas, sábias, sensatas e sublimes, conforme o seu caráter e sua elevação. Revelam-se por sua própria linguagem, daí a necessidade de não se aceitar cegamente tudo quanto vem do mundo oculto e submetê-lo a um controle severo. Os comentários que se seguem expõem claramente o pensamento de Kardec relativo ao assunto em pauta e que deve servir de modelo para todos os espíritas. Continuando. Ao lado dessas comunicações francamente mais e que chocam qualquer ouvido delicado, outras há que são simplesmente triviais ou ridículas. Haverá inconvenientes em publicá-las? Se forem dadas pelo que valem, serão apenas impróprias. Se o forem, como estudo do gênero, com as devidas precauções, os comentários e os corretivos necessários, poderão mesmo ser instrutivas naquilo que contribuírem para tornar conhecido o mundo espírita em todos os seus aspectos. Com prudência e habilidade, tudo pode ser dito. O mal é dar como sérias coisas que chocam o bom senso, a razão e as conveniências. Neste caso, o perigo é maior do que se pensa. E aqui vale a pena nós nos lembrarmos de não só mensagens, mas livros tidos como espíritas, supostamente capazes de trazer uma contribuição literária, né, para o movimento espírita, e, na verdade, são livros muito superficiais, repetitivos, e muitas vezes tão somente com objetivos de médiums e de desencarnados, quando são realmente textos mediúnicos, de gerar benefícios financeiros, econômicos, para aqueles que vão comercializá-los. Qual era aquela outra questão, por exemplo, das chamadas cartas consoladoras? Quantos médiuns recentes mistificando, fazendo em grandes auditórios toda uma ilusão de familiares que perderam seus entes queridos, anotando os dados dos desencarnados na internet e falseando as mensagens. Lembram disso? Então, meus amigos, todo o cuidado é pouco. Por isso, critério, bom senso, como disse o bom senso encarnado, né, que era e é Allan Kardec e tudo aquilo que ele nos deixou. Muito bem, meus amigos. Então, vamos combinar o seguinte. Façam
sugestão, a leitura de todo o restante da apostila. E aí cada um vai concluí-la por si mesmo ao longo dos próximos dias. A nossa ideia, sugestão, é de que, em vista disso, nós, na semana que vem, dia 10 de julho, nós já vamos começar ou recomeçar a apostila de número 1. Porque tudo que está lá é do nosso interesse. Um que outro vai poder ver esse material por uma segunda vez, talvez. Mas, graças a Deus, eu diria, que seja a 8ª vez. Graças a Deus, eu diria, do mesmo modo. Porque cada vez que fazemos um estudo, uma leitura numa época diferente da outra, o proveito se amplia. E quem precisa disso somos nós mesmos. Tá bem, gente? É uma sugestão. E eu vou, então, depois sugerir para a Vivi, para ela postar a apostila número 1 novamente. Ela está como que no grupo, ela está nos documentos do grupo de WhatsApp, esse nosso. Mas algumas pessoas, talvez, que tenham entrado depois, podem não ter o melhor acesso, então não custa publicar novamente. Tá bem, gente? Então, outra ideia, sugestão, é se alguém encontrar, e eu acho que isso está acessível, o livro da Dona Ivone, Memórias de um Suicida, que também seja postado para uma leitura de quem não leu ainda. E aí uma leitura mais a médio prazo. Tá bem? Vamos brincar aqui, ó. A Vivi já postou o PDF, o primeiro. Como nós estamos em julho, há 2 meses estamos do setembro. A leitura, nós poderíamos fazê-la, quem não a fez ainda, nestes 2 meses. E quem sabe, em setembro, estaremos mais atentos a oportunidades de auxílio a quem quer que seja que possa chegar perto de nós com necessidade de desabafar, de terem quem os acolha, quem os escute. Tá bem, gente? E com os conteúdos de Camilo Cândido Botelho, também conhecido como Camilo Castelo Branco, estaremos melhor capacitados. Tá bom? Então, meus queridos, nós temos 7 minutos para as 8 horas. Nós poderíamos agora ver as perguntas de vocês sobre o que acabamos de ver hoje, sobre o que foi visto nas últimas semanas. Fiquem à vontade para vocês trazerem qualquer questionamento. Eu queria dizer para vocês, né, vocês sabem que eu viajei, fiquei 8, que acabou se transformando em 10 dias fora, né? Estudamos de lá, inclusive, e eu queria apenas lembrar que a Rita, que a Mônica, que a Estefânia, que a Cristiane, que a Cristina, elas eram como que, tem a Adriana também, a nossa equipe de trabalho, de estudo na área mediúnica, durante absolutamente todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E eu não posso deixar de comentar com vocês que foi uma experiência linda, altamente proveitosa, sobretudo, claro, pela dedicação de todas elas. Então, eu estou comentando porque eu olho para as janelinhas e vejo todo mundo ali, e é para mim uma coisa muito agradável revê-las por aqui, lembrando do que se passou entre nós todos dias atrás. Tá bom? Que fique registrado isso. Não é, Mônica?
Muito bem. Sim, doutor. Ó, a Mônica é a nossa chilena, que estava lá, não é? Ela que vive na mesma cidade, em Newark, assim como as outras queridas irmãs que nos ajudaram muito. Então, dúvida, gente? Oi, Sérgio. Boa noite. Janete. Tem uma Tudo bom? questão. Tudo bem. Uma questão. Com relação ao auxílio e resgate de espíritos suicidas, né? Porque eu li o livro Memórias do Suicida e eu lembro quando Camilo passou por uma fase de perturbação muito grande, e mesmo ele vendo socorristas, os espíritos socorristas, ele não conseguia o auxílio, né? Ah, e como que a gente consegue trabalhar isso? Porque tem um momento de perturbação do espírito, né? Porque ele vai se confrontar com uma realidade inesperada e ele vai ficar atordoado, sem saber o que pensar, né? Além do que da dor do que ele acabou de causar, que para ele vai ser uma sensação de estar vivo com uma dor contínua. Como que a gente consegue, como no caso, por exemplo, daquelas pessoas no submarino que foram implodidas e que tiveram o perispírito completamente destruídos, destroçados, como que a gente consegue acessar um espírito nessas condições tão críticas, assim, tão difíceis? Essa é a minha dúvida. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Olha só, esse é um tema que valeria nós, talvez até agora, que nós estamos terminando uma apostila, e antes de começarmos uma outra, talvez até no próprio dia 10, semana que vem, nós pararmos para ver isto, porque, de certo modo, é como uma ciência, é como um conjunto de elementos que nos ajudam na formação de trabalhadores, de uma equipe que, a par de atender inúmeras outras questões, também possam ajudar nesse sentido. Então, eu não sei por que você lembrou daquele submersível, e eu agora há pouco lembrava das meninas com quem nós estávamos há dias atrás. Quando aconteceu o acidente no Atlântico, nós estávamos nos reunindo e, sabendo do que houve, não querendo analisar se foi uma espécie de suicídio indireto ou não, mas era uma ideia de resgatá-los o quanto antes, já imaginando o nível, a gravidade do sofrimento de cada um. E esse trabalho foi feito exatamente naqueles dias, em 2 reuniões diferentes, graças àquela equipe que estava ali muito bem formada. Pois bem, é perfeitamente possível, mas tem que haver, vamos dizer, um certo know-how, uma certa ideia do mundo espiritual, como funciona, não é? Como que nós podemos adentrar essas questões tão dolorosas, individuais e coletivas, para fazermos o maior bem possível para os que estão sofrendo do outro lado. Por exemplo, em função dos suicídios. Talvez vocês lembrem, há alguns meses atrás, nós estávamos fazendo uma espécie de uma campanha pelos suicidas, sugerindo no Facebook, nos grupos de WhatsApp, que absolutamente todos os amigos conhecidos que tivessem pessoas da família, amigos, colegas, conhecidos, vizinhos, quaisquer, que tivessem cometido suicídio, que nos passassem nomes completos, idade aproximada, a cidade onde havia desencarnado, eventualmente também fotografias.
e nós recebemos, na primeira vez, 400 pessoas. Que pessoas? Mortos por suicídio, das maneiras mais variadas. E ao longo de, se não me engano, 2 reuniões, aos sábados pela manhã, como isso aconteceu durante a pandemia, ou perto, elas foram feitas aqui em casa. E todos os amigos espirituais, os mais dedicados a essas questões na área mediúnica, estavam trabalhando. Dona Ivone e Dr. Bezerra, inclusive, e utilizando-se as ferramentas, não só para alguns acolhimentos individuais, de casos assim mais graves de sofrimento, mas também usando-se instrumentos menos conhecidos e aí menos utilizados no sentido de um benefício coletivo por aquilo que nós chamamos de efeito de campo. Então, Janete, é questão de nós buscarmos capacitação. Quando nós fomos agora lá para Newark, a ideia era essa, estarmos um pequeno grupo estudando e praticando, mas muito visando não só auxílio a casos individuais, mas auxílio a dramas coletivos. E fomos a lugares que, normalmente, no dia a dia das tarefas mediúnicas, ninguém nem imagina que é possível. É possível desde que haja a devida capacitação. E a capacitação, Janete, ela é muito mais dos encarnados, que conhecem só alguma coisa, mas desconhecem a maioria. Porque os benfeitores só estão esperando por nós um mínimo de condições, porque eles têm tudo nas mãos, pelas condições morais que eles têm, pelo amor que eles têm a dedicar aos necessitados. E na questão do suicídio, na questão dos naufrágios, dos acidentes, das intempéries e tudo mais, é tudo o que eles desejam. E essa é uma área de trabalho que o grupo do Reencontro funciona há décadas. Muitos dos quais estão exatamente aqui agora conosco. Que nós também, como grupo, possamos buscar isto. Por que não? Assim como tem Newark, tem tantas outras cidades no mundo. No próprio Estados Unidos. E a ideia qual é? Quanto mais grupos, mais se amplia o benefício. Enfim. Agora, vamos pensar, quem sabe um dia desses, não é? Nós vamos conversar melhor sobre isso, até no sentido de dúvidas, de questões que as pessoas possam trazer experiências pessoais vividas em seus grupos de centros que frequentam e assim por diante. Não é isso? Estefânia, tudo bem? A Estefânia, normalmente, ela fica escondida. Então, se a Mônica é natural do Chile, a Estefânia, ela é natural de um determinado país. Então, eu vou pedir para a Estefânia, para ela dar boa noite para todo mundo, aí vocês vão ver logo, logo de onde ela vem. Olá, boa noite a todos. Ela tentou disfarçar, mas eu Eu acho sou que de Portugal. ela não conseguiu. Muito bem, Estefânia, boa noite. Boa noite. Muito bem. É isto. Mais alguma questão? Temos tempinho para uma ou duas ainda. Oi, doutor Sérgio, boa noite, é Marcelo. Diga, Marcelo, você Estou um pouco está aqui no em escuro. casa com a luz apagada ou você está numa das ruas do Rio de Janeiro? Eu estou dentro do carro, trancado, escutando, que eu tive que parar porque não ia dar tempo de eu chegar em casa. Então, eu estou aqui no silêncio. Muito Por isso que bem.
liguei a luz aqui para não ia perder. Marcelo, olha o exemplo do Marcelo para nós. Qualquer lugar é lugar. Diga lá, meu Doutor, amigo. eu queria perguntar ao senhor o seguinte: quando o senhor citou os perispíritos, né, o sofrimento, destroçados em acidentes, principalmente por suicídio, essa situação do perispírito em função, como tive tentando entender um pouco mais o livro que o senhor recomendou, do Dr. Lacerda, sobre a apometria, isso tem mais ligação com aquela sensação que o espírito tem com a mente do irmão que está visualizando continuamente aquela situação que aconteceu com ele, e isso poderia ser com o trabalho que o senhor vem realizando, vem nos ensinando esse tempo inteiro, isso poderia ser, o irmão precisado, ele poderia ser induzido a esta cura, ou seja, deixar de ver aquela situação que ele está se sentindo naquela situação difícil, é o que o levaria a essa situação difícil do perispírito, ou seja, a indução através de uma conversa, através desse trabalho que o senhor realiza, poderia reconstituí-lo ou não? Marcelo, outra questão importante é essa. Mas não é apenas a questão dos pensamentos e sentimentos de antes, durante e depois do ato suicida. Na verdade, fora isso que você trouxe muito bem, há um prejuízo objetivo, porque perispírito é matéria. Lembrando do encarnado e do desencarnado agora, né? Todos têm perispírito. E o perispírito ele é violentamente atingido por qualquer método, seja químico, mecânico, seja o que for. Então, ele não está mentalizando algo assim como uma criação mental ou uma manutenção de uma tonalidade do seu psiquismo que faz com que ele se veja destruído fisicamente, só que fisicamente, mas do corpo astral, do perispírito. Não, destrói mesmo, porque vários níveis do perispírito, especialmente o corpo astral, ele tem matéria, ele é feito de moléculas, por isso ele tem forma humana. Ou, na zoantropia, uma forma animalizada qualquer, mas se tratando de um ser humano. Então, nós não precisamos supor uma teoria envolvendo as dificuldades ou questões tão somente mentais. É claro que elas são seríssimas, mas o perispírito é um corpo sutil e é um corpo que todos os filhos de Deus têm na Terra e em qualquer lugar, apenas variando a sua sutileza, a sua condição molecular, atômica, subatômica. Então, nos mundos muito elevados, o perispírito é sutilíssimo. Mas como os mundos muito elevados, lá ninguém se suicida, até porque não tem corpo físico, é uma realidade só. Aqui nós temos duas, é um vai e vem, vai e vem. E ai de nós que ponhamos termo à vida cometendo um gesto dessa natureza. Não sei se eu me fiz entender. Não, perfeitamente, me esclareceu, sim. A ideia, Marcelo, é que esse perispírito precisa de uma atenção específica. Além do diálogo amoroso, do acolhimento, de tudo que você possa imaginar, pensar e sentir em favor daquele seu irmão ou irmã, chega uma ocasião que é simultâneo ao diálogo, que você vai colocar a sua mãozinha sobre todo o perispírito, da cabeça às pernas. Sabe-se lá, às vezes se sabe como que a criatura desencarnou.
Mas tudo é trágico, seja o enforcamento, seja a imolação, seja o uso de uma quantidade grande de comprimidos, seja o que for. Tudo atinge o perispírito, porque é uma coisa que atinge o corpo, destrói a ligação do corpo pelo cordão fluídico com o perispírito, e como eles têm uma natureza muito próxima, o que é feito no corpo, como que vai e se dirige para o nosso perispírito. Então, Marcelo, num certo sentido, é uma ciência também. Sim. Obrigado, doutor. E carece de estudo. Graças a Deus, nós temos a doutrina espírita. Só que os Graças a Deus. espíritos do mundo hoje somos como eu costumo dizer às vezes, um grãozinho de areia numa praia. Então, É verdade. Sérgio. Perfeito, perfeito. Obrigado. Doutor Então, Sérgio. gente, pois não. Oi, Ana, boa noite. Existem alguns casos onde o espírito pode ser poupado de ver o que aconteceu, ou eles automaticamente, após o ato, eles recobrem a consciência, ou como é que é isso? Não obrigatoriamente, Ana, eles vão como que estarem conscientes no minuto seguinte. Há de ter uma variabilidade aí. Mas quando eles ou elas despertam, imediatamente vem todo o sofrimento. O sofrimento pelo transtorno mental, pelas angústias, pelas carências, pelas aflições, durante e depois. Então, é como se fosse uma coisa inerente ao processo. É tão contrário às leis de Deus, um atentado contra a vida própria, né, desse tipo, pelo suicídio, que é inevitável que as coisas aconteçam. Agora, se há mais merecimento, a espiritualidade amorosa vai trabalhar pelo benefício o mais breve possível, para atenuar o sofrimento. Eu vou colocar isso, eu colocaria num outro dia, por causa do adiantado da hora. Mas eu contaria para vocês, num outro momento, a história de Santos Dumont. Então, ele acaba sofrendo muito. Tem uma encarnação depois com limitações físicas, pelo tipo de processo de interrupção da vida que ele escolheu. E Santos Dumont é um espírito maravilhoso em termos da sua grandeza. Não é? Ele mudou o mundo pela aviação com os irmãos Wright. Mas, afora isso, ele foi Cristóvão Colombo, ele foi Marco Polo, ele foi um dos irmãos Montgolfier, que foi um precursor da aviação. Então, ele não conseguiu ver o avião que ele havia desenvolvido ser usado em guerra ou na Revolução Constitucionalista de 1935 entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade de ler essa história muito bonita, da família que o acolheu, dos pais. É muito interessante. Tudo é muito delicado. Então, ele tinha tantos merecimentos por tudo aquilo que ele tinha feito por amor à humanidade, mas nada evitou anos e anos de sofrimento, mesmo tendo sido amparado o quanto antes a espiritualidade tinha condições de fazer. É isto. Queridos. Entendo, obrigada. Obrigado a você, Ana Karine. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa prece. Ariane, tudo bem? Boa noite. Pode deixar a luz acesa, não tem problema.
A Ariana está na Itália, a princípio, né? Lá mais de meia-noite, 1h. Tá vendo? Então, enquanto um estuda no carro, o outro estuda de madrugada. Graças a Deus. Ponto para vocês. Então, queridos, todo mundo pode ter um pouco de água para que ela seja fluidificada, né? E eu vou pedir para Luciana cantar mais uma música para uma mudança, não é, de sintonia, de objetivo, e a música pode nos ajudar muito em relação a isto. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança numa manhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Tua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva e vento, trigo, dor ou campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Obrigado, Luciana. E nós todos compreendemos o quão valioso pode ser esses minutinhos a partir de agora, em que depois de um breve estudo, depois da música, nós possamos nos abraçar com ainda uma ênfase maior, formando uma equipe dedicada à doação política, nesta seara de tantas carências e dores, em que todos nós estamos, qual seja a cidade, qual seja o país, mas buscando ampliar os horizontes de benefícios com a espiritualidade para o mundo inteiro. Senhor Jesus, aqui estamos, nos familiarizando com o serviço no bem, agradecendo os ensinamentos que nos conduziram até aqui, tanto quanto a ação de benfeitores que nos fizeram reunir com uma família todas as segundas-feiras e nestes encontros nos colocarmos em tuas mãos,
nas mãos dos anjos de guarda, dos guardiões da vida, dos anjos tutelares, dos benfeitores da humanidade, não para que nós recebamos, mas para doarmos, porque já temos recebido tanto, e o nosso anseio, que vai sendo construído em cada um, é no sentido do amar e do servir, em todas as ocasiões que tenhamos para fazê-lo. Maria de Nazaré. Os apóstolos, os discípulos, os 500 da Galileia. Esta pleiade linda de auxiliares de Jesus. Recolhendo, ao nos visitarem em qualquer cidade, nos nossos lares, ou onde estivermos, o nosso melhor, as moléculas físicas do duplo etérico, do nosso corpo biológico e divino, para que, uma vez entregue tudo isto nas mãos misericordiosas do Cordeiro de Deus, tudo seja possível em socorro aos necessitados, tristes, doentes, vítimas de tantos contextos de sofrimento. Abençoa, Jesus, a nossa equipe, que deseja tanto oferecer o melhor de si, pensando nas guerras, na violência que está em toda parte, buscando que os grandes espíritos em amor, sabedoria, caridade, levem tudo isto de nós, que temos razoavelmente bastante a oferecer quando em oração, diretamente nas mãos de Deus e dos seus prepostos, sempre e agora também, para que haja um alívio de tudo isto que aí está, em graus de sofrimento que nunca tínhamos visto. E nós, então, te oferecemos, benfeitores queridos, em nome de Jesus, a ti, Jesus, aquilo que possa ser útil, em termos de cura, de resgate, de benefícios em todos os sentidos, tendo em vista todos os dramas comuns numa humanidade como a nossa. Estamos abraçando o planeta, não apenas nós, alguns poucos por aqui, mas um conjunto imenso de desencarnados, afeitos ao trabalho da caridade cristã e de todas as outras expressões equivalentes do nosso mundo. As estrelas brilham sobre nós, cintilam no firmamento. A lua, completamente cheia hoje, também nos dando a inspiração para todas as formas de amor que a humanidade já teve chance de conhecer. Sê conosco, Jesus, de tal maneira que sob todas essas luzes, luzes de benfeitores que evoluíram muito,
que se tornaram tão amorosos, tudo isto possa derramar-se sobre todos os lares, sobre todas as instituições, incluindo as ruas, as calçadas, as avenidas, os casebres, as choupanas, as tendas dos imigrantes, dos refugiados. Enfim, Jesus, melhor do que ninguém, tu conheces este mundo. A nossa imensa gratidão pela presença e colaboração de cada um. E que Deus permita que estejamos saudáveis, animados, para o decorrer de toda a semana, até nos vermos de novo, num dia ou noutro qualquer, no mais tardar, na próxima segunda-feira. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso falar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no mar que murmura, o teu nome é rezar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Ligeira a cantar, ligeira a cantar. Obrigado mais uma vez, Luciana. Estão todos bem? Alguém quer ir embora? Acho que não, né? Enfim, ainda bem que a maioria está em casa, né? Queridos, uma boa noite para vocês. Nos encontramos, né, Ariane? Na semana que vem, ou numa prece de cada dia, ou na Fluido Infantil, para a qual estão todos convidados. Quinta-feira, às 15h, no horário habitual, né? Estaremos juntos de novo. Um super abraço, muito obrigado e até lá. Boa noite.